Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Jesus, o Logos. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. A gente ficou aqui 10 minutos discutindo qual seria o título desse programa e finalmente a gente chegou naquilo que é o mais simples, Jesus ou Logos. Quase ia ser Jesus, volta Logos. Volta Logos. Também teve o Jesus filosofou. Não é? Jesus fez filosofia, filosofia com Jesus, filosofando com Jesus. O que não faltou foi título. Café filosófico com Jesus. Café filosófico com Deus Filho. Não é? Também tem. Adorei. Café com Deus Filho. Até engasguei aqui. Mas é isso. Aí. Essa tosse vai ficar, hein? Bom, a gente vai falar hoje... Na verdade, a gente vai dar continuidade a essa série de programas sobre cristianismo e filosofia, ou como o cristianismo virou filosofia. Eu aconselho você, querido ouvinte, caso você tenha chegado aqui pela primeira vez, não é? A voltar algumas casas aí no seu feed de podcast, porque a gente tratou desse tema, por exemplo, no programa 329, não é? Sobre a chegada da filosofia no judaísmo. Depois a gente tratou disso no 331, uma conversa sobre a filosofia nas Sagradas Escrituras. E agora nesse programa, que é o penúltimo antes do nosso recesso de férias, nós vamos falar sobre a chegada da filosofia no cristianismo, ou melhor dizendo, a chegada do cristianismo no ambiente judaico. Eu acho que esse é o primeiro passo, né, Ferreira? Por aí, vamos ver o que dá. Mas não sem antes a gente fazer uma recapitulação, né? Boa. Daquilo que são os programas anteriores, né? No primeiro programa a gente foi vendo ali elementos da filosofia helênica nas escrituras, primeiro uma recusa, depois uma entrada de algumas ideias e pensamentos filosóficos que foram se sedimentando distinções. Na cultura, distinções, exato, que foram entrando. Depois uma olhada numa filosofia não helênica, mas pensamentos sapienciais, filosóficos dentro das Sagradas Escrituras, não é? Um detour dentro daquilo que é a caminhada. E hoje a gente vai falar o começo dessa relação de filosofia e cristianismo, e a gente não vai seguir a cronologia, porque a cronologia, o correto, não é, Alexandre? Seria a gente ir para Paulo primeiro. Verdade. Mas não, a gente fez uma opção de ir para os evangelhos. Eu acho que é o melhor caminho a se fazer. Você concorda, não? Eu concordo, porque até do ponto de vista programático, quem nos apresenta, né, sistematicamente quem é Jesus são os evangelhos. Paulo, as cartas, ainda que cronologicamente venham antes, a gente não vê nas cartas de Paulo uma sistematização dessa identidade, né? Então, até porque provavelmente a gente vai fazer um programa sobre Paulo e esse Jesus, o Logos, Jesus, o filósofo, isso daí dá um outro pano para uma outra manga, mas daquilo que a gente está falando aqui hoje, né, o grosso da coisa, que é um programa que responde a pergunta também, quem é Jesus desse ponto de vista, né, Pedro? Não tem como fugir dos evangelhos. Sim, sim. Aliás, vamos começar justamente olhando para os evangelhos, e aqui a nossa proposta é que a gente divida essa conversa em duas partes. O Alexandre trouxe aí a pergunta crucial: quem é Jesus? E se tem uma intenção primeira do gênero literário evangelho, é interessante, né, Alexandre? Existe um gênero literário chamado evangelho. Quem foi o fundador desse gênero literário? Marcos, né? Marcos Evangelista é o primeiro evangelho a ser escrito. Ou é a Kelly?
não é? Alexandre, não complica, Alexandre, Desculpa. né? A fonte Coelho. Um dia a gente vai falar melhor sobre isso. Cara, a gente tem tanta Tem coisa que a muita gente não falou coisa. ainda, né? Verdade. Esse programa não acaba em 10 anos, não acaba, gente. Fiquem tranquilos, não é? Tem a fonte Coelho, a fonte Q, não é? Mas daquilo que a gente conhece, o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho escrito por Marcos, que é importante ressaltar. Marcos não conheceu Jesus. Marcos era, na verdade, um ajudante de Pedro, segundo dizem os biógrafos. E Marcos escreve o evangelho mais antigo e o mais sintético, é a obra mais sintética, a mais enxuta, e vem para responder essa pergunta que o Alexandre fez: quem é Jesus? E os moldes com os quais Marcos apresenta, não é, a figura de Jesus, e depois é copiado por Mateus e por Lucas, depois tem também os evangelhos apócrifos, é um método de escrita que remete muito àquilo que era o método de escrita veterotestamentário, né, do Antigo Testamento, sobretudo se a gente pensar ali nas grandes narrativas bíblicas do Pentateuco, não é? Gênesis, Êxodo. Lógico, não tem aquele clima épico que essas narrativas têm, mas as estruturas narrativas caminham por aí. Não é, Alexandre? Eu acho que é importante lembrar desse estilo redacional, de como os evangelistas querem emular, ou melhor dizendo, nem copiar nem emular, mas se basear Se num estilo fundamentar, redacional talvez. já presente. Exato, se fundamentar num estilo redacional que já está nas Sagradas Escrituras. Né? Não é uma coisa nova apresentar uma pessoa, apresentar os feitos de uma pessoa e mais ainda a ação de Deus na vida de uma pessoa. Não tem nada novo nesse sentido. Mas aí quando a gente olha lá para o Antigo Testamento e olha para o Novo Testamento, a gente vê que existe uma novidade sim, que é o próprio Jesus. Porque o Evangelho tem algumas costuras que também tem uma intenção não só de apresentar como quem apresenta alguém importante, né? Uma história que se conta de alguém importante, mas de instruir sobre uma pessoa. Então, essa intenção catequética, digamos assim, também transparece. Então, quando a gente fala do gênero evangelho, talvez essas duas coisas a gente não pode perder de vista. Né? Existe uma narrativa fundamentada nas narrativas que haviam no Antigo Testamento. Então, nesse sentido, há uma continuidade de um estilo literário. Mas, já em Marcos, a gente vê uma preocupação de que essa narrativa, para quem vai ouvir e quem vai ler, pensando que o evangelho ele é escrito para que alguém leia para um grande público, tem uma preocupação de quem ouvir isso precisa ser transformado, precisa ser tocado. Não pode ficar mais dúvida de quem é essa pessoa aqui, e quando você ouvir essa história, isso tem que te impactar tal qual, e aí volta de novo essa fundamentação, tal qual as leituras do Antigo Testamento fez durante toda a história do povo de Israel. Sim. E é muito interessante porque, vamos, né, ainda olhando isso, evangelho significa boa notícia, né? E tem a questão bélica. O evangelho era uma boa notícia de guerra vencida. Então, quando Marcos começa, não é, dizendo evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele já dá um spoiler de toda a obra, né? Primeiro, uma notícia de vitória, e isso é muito interessante porque o Evangelho segundo Marcos não termina com Jesus ressuscitado, mas com o túmulo vazio. Então, dentro da construção da obra, ele diz, o final lá, o túmulo está vazio, mas a notícia é boa, é um evangelho, vencemos, não é? E já apresenta Jesus como Filho de Deus, o Cristo, não é? O Messias. Ou seja, há uma intenção
de falar quem é Jesus dentro de toda essa base, como disse o Alexandre, de construção do próprio povo de Israel. Jesus está situado dentro dessa história e dentro dessa tradição, não é? Esses evangelhos, e aí a gente pode falar de Marcos, a gente pode falar de Lucas, a gente pode falar de Mateus, aquilo que já dissemos, não é? Eles narram a história de Jesus, a vida, os ditos, como bem disse o Alexandre, né, os ditos de Jesus. Na verdade, dizem, né, os estudiosos que esses são verdadeiramente talvez os primeiros escritos sobre Jesus, não é? A coletânea de ditos, mas esses evangelistas eles organizam os ditos e a vida de Jesus, mas eles prezam por um estilo que é um estilo prático. Sim. Eu gosto sempre de pegar no pé em relação a isso, não é? O estilo do evangelho, ele é prático. E prático em que sentido? Prático no sentido de contar uma história e a história ter um significado. Sim. Quando Lucas, que é outro evangelista que não conheceu Jesus, porque era ajudante de Paulo, quando Lucas escreve lá, e é o evangelho das parábolas, né? O evangelho que mais tem parábolas, quando Lucas conta a história e põe na boca de Jesus a história do samaritano, o samaritano bom ou o bom samaritano, Lucas quer dar um ensinamento, não é? Quem é o meu próximo? Uhum. E para isso ele usa toda uma estrutura de diálogo dos fariseus com Jesus, Jesus respondendo com uma história, o diálogo com os fariseus voltam e ali está o ensinamento. Um milagre de Jesus que acontece em qualquer um dos 4 evangelhos, ele sempre tem justamente esse fundo de ensinamento. Ou seja, Jesus é extremamente prático. Se você pega, e a gente já falou isso, não é? O Sermão da Montanha, não é, Alexandre? É uma coleção de ditos de Jesus. Sim. Achei curioso, eu assisti naquele The Chosen. Você assistiu The Chosen? Tô assistindo. Do Sermão da Montanha? Que você já pegou essa... Tô assistindo de modo homeopático. Homeopático. Mas eu não sei se você chegou na parte em que Jesus está ensaiando o Sermão da Montanha. Não, esse eu não vi, não. Chega a ser divertido até, né? Porque Jesus está preocupado com aquele discurso que é o conteúdo programático da vida dele no Evangelho segundo Mateus. É a primeira vez que Jesus abre a boca no Evangelho segundo Mateus para se dirigir ao povo. Ou seja, tudo isso é pensado dentro de um contexto muito ligado ao judaísmo prático. Jesus não quer falar da essência de Deus, daquilo que é a realidade divina. Não. De Deus, o que vocês precisam saber é que vocês têm que chamar Deus de Pai. É isso que vocês têm que saber de Deus. Que Deus é amor, que Deus ama, é misericordioso, não precisa elucubrar muito não, chama Deus de Pai que já é teologia suficiente. Esse é o espírito desses 3 evangelhos, não é, Alexandre? Sim, e aí quando a gente compara com o que está acontecendo ao redor, se a gente pensar que nessa época, no século I, a filosofia já está se encaminhando já como parte da cultura greco-romana, esse aspecto da praticidade, ela é muito importante, porque a cultura grega e a filosofia já está, assim, sobretudo quando a gente pensa Aristóteles, por exemplo, já tem essa preocupação em definir conceitos, o que é as coisas. Se bem que se você pensar, por exemplo, nos diálogos de Platão, onde o personagem é Sócrates, tem essa coisa da narrativa, ainda que tenha o que é ali no meio, a costura é narrativa também. Sim. E aí o evangelho, ou o gênero literário evangelho, quando Pedro fala que é prático, ele se apresenta muito mais com os diálogos, se parece muito mais com os diálogos de Platão do que com a metafísica de Aristóteles, né? Isso é importante, né? Da gente perceber. E aí, quando a gente pensa que existe também, né? Quando você cita aí, Pedro, a questão do discurso
sobre a montanha, que para Lucas vai ser o discurso sobre a planície, você tem também uma outra preocupação literária, muito cara, inclusive, aos romanos, que vão amar isso na filosofia, porque o espírito do romano também é prático. Você tem a preocupação com a retórica, com o dizer bem, com que as palavras sejam colocadas de maneira pontuais e que elas sirvam. Então, a gente pode ver o evangelho agora também com mais essa camada, né? Como um discurso retórico, que talvez já fosse uma preocupação do próprio Jesus. Sim, sim, sim. E mais, não é? Eu ia dizer, revela. Eu entendo a questão da preocupação de Jesus, mas eu não me entenda mal, por isso que eu estou enrolando para formular essa frase agora, né? Cara, bom, os nossos ouvintes vão saber. Jesus tem tudo a ver com os evangelhos, mas os evangelhos tentam se aproximar de Jesus. Jesus é mais do que os evangelhos. Entende o que eu estou te dizendo? Perfeito, claro. É muito mais, é muito superior, não é? E os evangelhos tentam ali, na medida e dentro de uma tradição, dizer quem é Jesus, mas é indubitável, não é, de que Jesus era alguém dos ensinamentos práticos do dia a dia. Falar, vós sois sal da terra. Sim. Vós sois luz do mundo. E falo óbvio, né? Você não acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Ela tem que brilhar. Como dizia o Padre Zezinho, seu jeito simples de conversar enchia o coração de paz tão infinita, não é? Jesus era um homem simples, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que usava a linguagem da simplicidade. Não havia... e os evangelistas acho que tentaram capturar esse estilo dentro desse estilo de judaísmo. Uhum. Eu acho que aí eu estou elucubrando, hein, Alexandre? Certo. Se perguntassem para Jesus, não é? Jesus, o que você acha aí do ponto de vista teológico? Sim. Essa inserção grande do helenismo dentro da literatura bíblica, você acha certo, você acha errado? Vendo ali, Jesus provavelmente falar, olha, gente, vocês estão perdendo tempo com bobagem aí, Pedro, né? mas ó... Tem outra... Isso que você fala é importante, é um aceno importante pra gente fazer, né? E é sempre importante a gente fazer. Essa coisa de teologia, filosofia, hermenêutica... Tem nada a ver com Jesus. Não tem, porque, Pedro, isso não era nenhuma preocupação do homem antigo, essas nomenclaturas, né? E muito menos a caixinha acadêmica. Isso é uma preocupação nossa. O próprio termo religião, Sim. a gente esquece muito disso. E tem que ficar lembrando toda hora. Então, se alguém perguntasse para Jesus, qual que é a sua teologia? Ou ainda, você gosta mais da deuteronomista ou da javista? Jesus ia falar, mano, o que você tá falando, velho? Eu tô falando aqui da verdade infinita do universo. Por que você tá me falando essas coisas? Né? Por que essas preocupações? Não, eu acho que Jesus nem falaria. Eu acho que Jesus nem falaria de verdade infinita do universo. Não, eu acho que você tá dando. Eu não tô diminuindo Jesus, gente. Mas eu acho que Jesus falava, cara, amigo, menos, né? Amigo. Eu acho que seria algo nesse sentido. Amigo, se toca. É isso, né? É isso. Talvez essa é uma dificuldade nossa de pensar que a forma de pensar era outra. Então, a própria distância linguística e muito mais a distância no tempo já não permite, Pedro, que a gente faça esse tipo de elucubração, né? Então é muito mais fácil a gente ficar no nosso tempo, olhando para o passado e tentando enquadrar Jesus nas nossas categorias. Então, quando você fala que o evangelho é menor do que Jesus, é porque, por força da necessidade, os evangelistas já tiveram que fazer esse enquadramento e estava muito mais perto ali. Imagina pra gente, né, o quanto que é essa dificuldade. Então, talvez esse seja o ganho de quem está escutando o nosso programa, é ter essa consciência da debilidade.
de que a gente Inclusive, precisa desses inclusive saltos, das obras né? dos evangelhos. Esse vai e volta Sim. no tempo, né, Pedro? Sim, e até, Alexandre, eu só quero complementar para eu não perder. O Alexandre fala consciência dessa debilidade, e a gente não está dizendo aqui que é débil, porque a gente reconhece que os evangelhos, que a Bíblia é palavra de Deus e tudo aquilo que há dentro da doutrina acerca da palavra de Deus na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas isso não impede de que a gente faça uma análise crítica daquilo que como disse o Alexandre, é fiel porque está próximo, mas a gente que agora está longe quer moldar Jesus mais a gente, sendo que já os evangelistas provavelmente reconheceram que tinham que fazer um recorte. Sim. Não é um jeito de contar sobre Jesus. Eu acho que isso é importante. E Lucas aí, fala eu isso, acho né? que Lucas Sim. no Evangelho fala, e quando ele retoma o Evangelho dos Apóstolos, que é os Atos, ele fala, Ó, Teófilo, né? gente, tinha muita coisa pra falar, mas então a gente fez aqui algumas escolhas. Exato, exato. Ou seja, é já um recorte. E Marcos, que é mais sintético ainda, é um outro recorte. Marcos nem se preocupa de falar de Jesus ressuscitado. A obra original de Marcos termina, como eu disse, com Jesus, com o túmulo de Jesus vazio. Ou seja, cada evangelho, e a gente já falou isso um milhão de vezes também, né? Tem um destinatário, a gente também precisa lembrar disso, não é? Há um recorte, há uma intenção e uma construção, mas esses três, Marcos, Lucas e Mateus, eles são semelhantes porque um bebe do outro, né? Aquela história dos sinóticos, e eles possuem essa mesma característica narrativa e o mesmo pano de fundo de contar a vida de Jesus e os seus ensinamentos dentro de um ponto de vista daquilo que é a praxis de vida de Jesus, daquilo que são as suas ações. Elas falam mais por Jesus do que longos discursos, e mesmo os longos discursos, né, que é o caso das parábolas em Lucas, porque há parábolas muito grandes, ou mesmo o Sermão da Montanha, ou os discursos de Jesus no Evangelho segundo Mateus, todos eles são ilustrativos. Quando Jesus vai falar, por exemplo, do discurso escatológico, lá no capítulo 25, olha aí o bingo de uma conversa, né? No Evangelho segundo Mateus, Jesus não fala, os maus irão sentar à esquerda e vão para o inferno. Não, ele diz, vinde benditos de meu Pai, recebam a herança que eu preparei desde os tempos imemoriais, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Ó a prática, né? Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Ou seja, Jesus não faz um discurso indutivo, dedutivo, filosófico, lógico. Não, ele usa exemplos, não é? Ele vai ali usando exemplos muito claros. A fome, a nudez, a prisão. Mas chega João. Não é, Alexandre? Antes do intervalo aí, chega João, que já é um evangelho escrito muito depois de Jesus. Há alguns biblistas que dizem que o final da redação de João acontece quase já no século II, e eu confesso que eu acredito um tanto, gosto, não é? E me dou bem com essas hipóteses, e o evangelho de João começa totalmente diferente. É ou não é, Alexandre? Começa diferente no sentido de que tem uma parte diferente. Talvez depois, ao longo da narrativa, da estrutura do texto, ele até se assemelhe com os demais, né? Até para você poder enquadrar no gênero evangelho, você fala, tá, tô vendo aqui algumas semelhanças, mas aquele começo do evangelho é muito diferente, porque traz o tal do prólogo como um discurso não diretamente sobre Jesus e não também nos moldes da da tradição judaica. Ele se diferencia demais. Por isso que é chamado até de prólogo, né? Porque quem vai ler do prólogo em diante vai falar, ah, tá, agora começou o evangelho. Mas o começo, ele tem uma linguagem até abstrata e fala de coisas que os outros evangelhos não trataram.
sobretudo, Sim. chamando Jesus de Logos, né? Uma palavrinha grega, Exatamente. polissêmica e polêmica, por que não dizer? Exato. E ela é polissêmica até no sentido de tradução para o português. Você vai encontrar palavra, verbo e outras versões aí, a depender do tradutor, não é? Ela é polissêmica tanto no sentido logos no grego, porque você tem aí várias definições, a gente viu isso no começo de conversa, né? Você tem a definição, como é que fala, rapaz? De Heráclito, e aí depois você Philon. tem isso retomado no Philon, Philon na ponta final, ou seja, tem a galera toda aí tratou logos, ela é polissêmica, é como eudaimonia, como areté, não é? O logos também vai entrando aí. Eudaimonia e areté, pessoal, são termos da filosofia que os filósofos ficam horas discutindo o real sentido, né? E quem é da academia? E o mesmo acontece com logos, né? Quem é da academia. Não né? dá para entender o prólogo de São João sem se preocupar com as definições de logos de Philon, de Alexandria. Sim. Que é a definição. Então, e Pedro, não tem par, né? Não tem outro escrito Não antigo que fale do Logos e que esteja colado com a tradição judaica como Philon, que é um judeu sim. da diáspora, que está fazendo esse diálogo Sim. com a filosofia helênica. E aí, Pedro... É o maior filósofo judeu até chegar a Maimônides. Né? Nossa, aí foi longe, hein? Ou seja, talvez é isso. Foi, Se mas a gente descartar o toda a Gutmann vai por aí, patrística, viu? sim. Mas eles eram cristãos, não eram judeus, né? Então, mas... Ô, gente, pronto. Desculpa, Ferreira, desculpa, eu te interrompi legal. Não, mas tudo bem. Mas, Pedro, uma coisa que, assim, pra pensar um pouco esse programa e essa palavra logos, duas coisas me inquietam que eu queria trazer, né? Quando você pensa na tradição judaica, né, fazendo essa tradição, ou melhor, essa tradução reversa, me vem à mente logos, né, colar essa palavra grega com dabar, que é uma tradução talvez mais direta, que é traduzir por palavra, em hebraico é dabar. Sim. Só que cabe também, Pedro, e a coisa começa a complicar aí, de traduzir por Torá mesmo, com essa ideia de lei. Então, Jesus é a Torá, é o Logos, no sentido de que é aquilo que permeia todo o universo, que ordena o universo. Essa ideia me inquieta, né? Traduzir Logos por Dabar ou por Torá no sentido hebraico. Agora, uma outra coisa que me inquieta há um tempo ainda maior, né? Há muito mais tempo, e quando eu ouvi isso pela primeira vez eu fiquei encantado. São Jerônimo, ele faz uma escolha de traduzir do grego para o latim logos por verbum. Só que existe também, agora eu não vou lembrar quem é que traduziu a Bíblia antes, e se traduziu toda também, mas circulava no tempo do São Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia para o latim, uma tradução da palavra logos para sermo. Sermo, no sentido de a palavra falada. Então, não o verbo no sentido de a palavra pensada, mas sermo, a palavra que sai da nossa boca. E isso é interessante porque o sermo é a palavra mais material. Então você distancia dessa ideia abstrata ligada à filosofia do verbum, né, a palavra pensada, e passa a ser a palavra proclamada, que sai da voz, que reverbera, né, que é capaz de ser ouvida, que
bate no tímpano e faz vibrar ali e tal. Essa onda sonora me encanta, sabe? Principalmente porque eu colo isso, Pedro, na minha cabeça com as frequências das ondas pelo universo, sabe? Que vai fazer o fenômeno da luz e todo esse lance, né? Cara, gostei, eu não conhecia, e isso ajuda a ilustrar uma imagem que tenho, não é? Eu não sei quem foi da patrística que usa para explicar a Trindade, de que Deus Pai, ao criar, não é? O Deus Pai Criador, ao criar, Deus diz, não é? Cria falando. Sim. Eu já falei esse exemplo, não é? E a voz, o som da voz, sim, é o Filho. Isso, né? É bonito. Que é gerado pelo Pai, não é? E o ar necessário para que as cordas vocais vibrem e a voz aconteça, esse ar é o próprio Espírito Santo pneuma, não é? Se você pensar em Jesus como sermo, né, como essa voz de Deus, ora, casa muito dentro dessa imagem repleta de beleza. A gente vai falar agora do Evangelho segundo João, mais especificamente do prólogo, não é? Mas não sem antes lembrar que, se você está ouvindo isso nesse tempo, a campanha dos 10 comentários lá no Magnífico Humanitas continua. O vídeo é massa, revi esses dias, Jesus. Muito bom. Mas ainda não deu 10 comentários e esse vídeo ainda não vai chegar a Leão 14. Mas tem uma pérola agora, né? Uma composição de Padre Pezinho. Explica aí, Alexandre, por favor, Alexandre. A musiquinha, muito Alexandre. Bom, vamos pro intervalo musical e é isso, né? São os movimentos que acontecem dentro da gente. Se lá no programa passado eu tava num movimento destrutivo de fazer um vídeo de inteligência artificial com o Papa Leão, que de certa forma é algo... Pedro, eu me envergonho um pouco desse vídeo, não vou mentir não, porque tem o que de profano nisso, sabe? E é isso, eu tô meio profano esses dias e agora eu profanei uma música do Padre Zezinho, talvez a música mais bonita do Padre Zezinho. Mas ficou bacana. Mas Pedro, eu também não me orgulho dessa música não, mas é isso, o artista não pode ter vergonha da sua arte, né? Não Fiz uma paródia e ficou... Renato Barbosa, hein? Nossa, hein, Renato Barbosa. Olha aí, isso estava no inconsciente. Programa 50. Tava no inconsciente. Uma conversa número 50, hein? Músicas que dariam filmes que dariam música. Nossa, rapaz, vou ouvir amanhã indo pro trabalho. Escuta então uma paródia facilmente identificável de uma música do Padre Zezinho, que eu chamei de A Seta de Galilei, fazendo aí uma distinta homenagem para Galileu Galilei, que não tinha nada a ver com a história. E eu fiquei... não vai ter desafio, mas olha, eu ficaria triste e feliz ao mesmo tempo se o Padre Zezinho também ouvisse agora essa ofensa que eu fiz para ele aí com essa paródia maluca. Não havia dia e nem mar, apareceu um verbo a ressoar. Ninguém podia o escutar, porque ninguém ainda existia. De um jeito simples a ecoar todo o vazio, ele preenchia cada quarto, ele formava e o cosmos
estruturava, e seu nome era aquele que é. Sem fama se espalhou, ninguém vinha ver. O fenômeno também não tinha cor. A luz era anterior. Em uma sopa que era um mar, algo novo então apareceu. O Verbo fez um ser unicelular, uma ameba, longe de ser bonita, não conseguia se expressar, mas a marca dele nela era infinita, porque a vida veio daquele que é. Sem fama se espalhou, ninguém vinha ver. O fenômeno até já tinha cor, mas não o órgão visor. Sobre dois pés, no pó do chão, nas savanas, perto do Sudão, entre as relvas, no alvorecer, o Verbo fez nascer a esperança, um jeito puro de se encantar. Em tudo via Deus como uma criança. Tá certo, Deus é aquele que é. Sua fama se espalhou e todos iam crer. O fenômeno do Verbo semeador, mil nomes tinha o amor. Apareceu para um velho de Ur dos Caldeus. Por gerações o Verbo deu sinal, resplandeceu na lei contra os pecados. Pelos profetas pôs-se a denunciar, sempre bateu sem dó nos privilegiados. E se fez carne aquele que é. Ao nascer lhe deram o nome de Jesus. Desde o começo o Verbo a tudo conduz, porque é o amor. E neste episódio nós estamos falando de Jesus o Logos. Já falamos o quanto é importante a gente olhar para a história de Jesus do ponto de vista de quem se preocupa em contar essa história com garbo e elegância, os evangelistas. E a gente está detido nesta página um tanto quanto misteriosa, que é o começo do Evangelho de João, o último canônico a ser escrito. E a gente estava falando aí da importância desse conceito, logos. E, Pedro, eu acho que é importante a gente ler um pedaço aí, então, desse texto, né? Você vai ler em siríaco ou em grego? Na verdade, eu vou aqui, Alexandre, na tradução da revista, da edição pastoral.
é muito interessante que já nesse primeiro versículo, embora a divisão por versículo seja algo posterior, aliás, dizem, né, Alexandre, que a divisão por versículo foi feita por um monge que andava numa carroça e a cada vez que a carroça balançava, ele marcava um versículo, né? Adorei. Quem contou essa foi o padre Carlos Alberto Contieri, nunca esqueço, não é? Mas o primeiro versículo do Evangelho escrito por João, essa primeira sentença, ela traz a repetição 3 vezes da palavra logos, não é? Na minha tradução aqui tá, no começo a palavra já existia. Isso é base muito importante depois para o pensamento patrístico e para outros programas que vamos ter. Ou seja, no começo a palavra, o logos, o sermo, o verbo já existia. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. Ou seja, aqui há já uma construção de elementos muito importantes de que essa palavra ela é eterna, esse logos ele é eterno, ele estava voltado para Deus, ele era Deus, voltado para ele, e que tudo foi feito por meio dela e de tudo que existe nada foi feito sem ela. E nela, a palavra, diz João, estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ponto. Aqui nessa doido. construção que hoje a gente, nessa construção em que a gente lê que é Jesus, não é? Que esse logos é Jesus, bom, ela se assemelha muito ao termo de Heráclito, do logos, não é? Que às vezes é traduzido por palavra, expressão, pensamento, conceito, discurso, fala, verbo, razão, inteligência, mas também eu uso isso em alguns cursos meus de filosofia de comunicação, não é? Reunir, recolher, ou seja, essa palavra, esse logos que João usa, que ele atribui ser Jesus, só no cara que trouxe essa palavra, não é? E que traz essa palavra para o discurso filosófico, ela já tem um monte de significados. E eu acho, Alexandre, você pode ajudar muito mais nisso, todos eles têm a ver com Jesus. Todas essas possibilidades de tradução, você não acha? Sim. Não? E até do ponto de vista do Jesus homem, né? Daquilo que vai vir depois do Evangelho. Porque é um discurso metafísico, né? Quando fala antes de tudo já existia essa palavra voltada para Deus, não tem jeito pra gente no século XXI, é como se a gente estivesse olhando ali o Big Bang, né? Então, antes do Big Bang, o que tinha, né? E só que aí quando a gente tira esse discurso metafísico e pensa no homem, Jesus, então, o cara que está sendo a consolidação de um monte de coisa que veio antes, né? Ele é Exato. esse Deus, né? É muito forte isso, e era Deus. Quer dizer, que tudo aquilo que você conhece enquanto revelação, porque também casa isso, quem revela o quê? Revela um programa, revela o plano de Deus, a sua vontade para esse povo escolhido. Quer dizer, esse Jesus que o evangelista vai falar, ele é o Deus que falou com a gente até agora, e é mais ainda do que só esse Deus que falou, é esse Deus cumprindo o que falou, porque essa palavra falada, ela não é palavra ao vento, não é palavra no papel que rasga, é uma palavra viva, é uma palavra que caminha no meio da gente, que olha no nosso olho, que come com a gente, que trabalha com a gente. Rapaz, assim, são versículos densos, e eu nem olhei o iceberg todo, porque os biblistas, os estudiosos se debruçam sobre isso e tira muito mais disso. Muito, e tem, né, Alexandre? Porque se a gente está ainda falando de logos, eu acho que o Alexandre já abordou um problema, e esse é um problema muito sério, que é a encarnação desse logos,
que está no versículo 14, não é? É, e o só lá verbo na se frente. fez carne, ou a palavra se fez homem e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, a glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. Isso aqui é um problema sério. É um problema sério pro cristianismo nascente, é o principal problema de Paulo, não é? Com os gregos, aliás, com os povos de cultura helênica, os chamados pagãos, os gentios, porque reside aí um problema muito É sério. o problema de Mas quando o Nicéia. Alexandre fala de Nicéia, de Constantinopla, mas é um problema, enfim, eu vou chegar aí. Mas enquanto você falava aí dessas definições, não é? Eu acho que já dá pra gente chegar em Fílon, de Alexandria, que é um filósofo judaico que tentava conciliar, estava na diáspora e tentava conciliar ali o pensamento, não é? Toda a cosmologia judaica e toda a teologia judaica com a filosofia helênica. Ele via essa possibilidade de diálogo e fez essa possibilidade de diálogo. E para Fílon, essa ideia de logos, ela é uma ideia de algo assim, ela é o que organiza o universo, não é? O Logos é o que organiza o universo, mas ele, de alguma maneira, ele tem algo de transcendente. Eu acho que essas são as melhores definições. E o Logos é o mundo ideal do chamado mundo das ideias platônicas, Certo. né? No mundo das ideias de Platão. E aí tem gente que chama o Logos de Demiurgo, Jesus de Demiurgo dentro desse esquema. Já vi padres falarem isso. Ok, não é? Mas o Logos para Fílon, ele tem esse sentido de palavra, mas tem um sentido transcendental, embora Fílon tenha uma distinção entre palavra interna, não é? E palavra expressa, ou seja, o Logos enquanto pensamento e o Logos enquanto pensamento verbalizado, não é? A palavra interna tem a questão do mundo das ideias, a palavra pronunciada corresponde à razão, e tudo isso tem ali esse aspecto transcendental. É ali que João começa a beber dessa ideia. É ali que o Logos chega no judaísmo, não é, Alexandre? E o Fílon, ele tá dialogando diretamente com a filosofia grega, já desde os pré-socráticos, mas diretamente com os estoicos, que lhes são contemporâneos. Sim. E para essa galera não tem nada de novo você pensar no Logos como essa substância ou ainda essa physis que está onde tudo se organiza, né? Eu gosto dessa palavra, eu acho que é difícil de escapar dela. Se a gente consegue enxergar o mundo com uma ordem, né? Se há um sentido, um nexo no mundo, é porque nós vivemos num mundo organizado, né? E aí, a palavra physis deu pra gente a palavra física ligada lá com a matéria que a gente estuda na escola, né? Das leis naturais, da gravidade, mas também, né, força magnética e tudo mais. Então, se o grego já olha para o mundo como organizado e sabe que essa organização ela depende de algo que é invisível, os estoicos, os filósofos chamam isso de logos, né? E Fílon vai olhar para este logos e vai falar nada de novo, a gente já conhece tudo isso a partir das nossas escrituras sagradas aqui no judaísmo, e aquilo que você enxerga como algo abstrato, longe, distante, invisível, a gente entende que é a própria vontade e a sabedoria de Deus agindo no mundo. Então, para Fílon, existe uma personalidade expressa nesse logos, né? Então, ele não só organiza
invisivelmente, mas quando você conhece o Deus de Israel, você vê que ele se expressa ao longo da história pedindo mais do homem. E Sim. então, quando o autor do Evangelho de João faz todo esse discurso, parece que ele está ali para e passo, né, com o que Philon, de alguma maneira, já tinha pavimentado, né? Era um caminho que já estava ali, Sim. já talvez na boca do povo, talvez fazendo a cabeça de muitos judeus da diáspora e, de repente, até mesmo em Jerusalém. Sem dúvidas, sem dúvidas. E agora vem uma pergunta que é de fácil resposta, não é? Primeiro, voltar a mencionar ali que essa palavra, esse ser que organiza o universo, essa ideia, ou seja, esse termo filosófico de Heráclito, de Philon, de repente essa palavra, essa entidade, esse ser, que para nós é o Filho de Deus, né? A gente chama de o Filho, ela se faz homem, se faz carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a glória de vermos esse Logos feito homem, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e de fidelidade ao Pai. Aqui está o porquê o autor do Evangelho segundo João escreve tudo isso, não é? Aqui há um problema que a gente vai tratar mais à frente, mas por que João coloca esse prólogo e esse discurso e traz depois a questão da luz e da verdade que se repete ao longo do Evangelho? Aliás, é no Evangelho segundo João que Jesus fala tanto de verdade, lá no capítulo 8, e depois Pilatos pergunta o que é a verdade, que é uma pergunta filosófica, não é? Muito. Por demais, e Jesus cala, né? Porque ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? E a verdade está no meio dessas proposições. Eu sou a vida, eu sou o caminho, mas eu sou a verdade. E é uma das principais discussões da filosofia, o que é a verdade, não é? E a palavra, o Logos se fez carne. Por que João coloca isso? Ora, porque na época de redação desse evangelho, o cristianismo estava sendo cobrado, e eu acho que essa é a melhor palavra, não é? De que precisava, para dialogar com as culturas fora dos muros do judaísmo, ele precisava de um discurso mais organizado. De um discurso... porque se ele não fosse um discurso mais organizado, mais sistematizado, aquela cultura com a qual com o judaísmo, o cristianismo é judaísmo, não é? Com o que o cristianismo nascente estava dialogando, o cristianismo não iria encontrar frutos, porque ela ia parecer muito ingênua, muito uma cultura de cautionary tales, né? De contos de fadas, de contos de moral. E aquela cultura com a qual o cristianismo entrava em contato, das grandes cidades sob o domínio de Roma, elas exigiam mais. Sim. Porque era um esporte, não é? Me corrija se eu estiver errado, não é? Era um esporte ser inteligente. Sim. E descobrir e discutir de maneira inteligente nas praças, nas ágoras, não é? Nos lugares, discutir, pensar filosoficamente. Se o cristianismo não se enquadrasse aí, ele iria morrer de inanição enquanto seita do judaísmo, dentro do próprio judaísmo. João coloca esse discurso por necessidade missionária, penso eu, não, Alexandre? Pedro, você fez eu lembrar que eu dou aula pra galera do 6º ano até o terceiro, né? E a galera do 6º ano, quando chega na escola, cara, até ontem eles tinham uma professora só, mas os especialistas que eram 3, 4 ali no máximo, né? Na escola pública, eu dou aula numa escola social, então os alunos que chegam pra gente é de escola pública. E o meu coordenador pedagógico, mais de uma vez, Pedro, já chegou pra mim e falou assim: Alexandre, você precisa entender que às vezes a galera não está te entendendo.
Porque você abstrai demais, você traz um vocabulário que a galera acha muito bonito que você fala. Tenho certeza disso, mas eles não entendem nada. Então, você falando isso me fez pensar que às vezes é isso, né? Nessa coisa de aprender e de assumir a filosofia, a teologia como um esporte, porque a gente se diverte, né, Pedro? Isso pra gente aqui... uma conversa é esporte, exato. É a nossa diversão, é o nosso futebol de quarta-feira. Sim, exatamente. Pra aquela galera que tá ouvindo ali os evangelistas, eles estão falando, esse discurso antes de João, né? Esse discurso é tão rudimentar que eu não quero ouvir. Eu quero ouvir eu quero drogas mais pesadas. De criança, né? Exato. E o que o prólogo nos mostra é exatamente isso. Fala, então você quer uma linguagem mais rebuscada? Eu tenho aqui também, né? Então, me parece que essa anedota aqui serve pra gente lembrar disso. E eu fico pensando que o próprio Jesus, diante, né, dessas nuances de linguagem, certamente o Jesus histórico falava muito mais no nível de quem entende um Cautionary Tales do que do cara que queria a droga pesada do Filão de Alexandria. Sim. E aí, Alexandre, eu penso que a gente já pode caminhar para os finalmente, deixando aquele gostinho de quero mais. Por quê? Porque essa passagem colocada por João, ela gera ela é crucial, eu usando de novo linguagem de IA, não é? Mas não tem como. Ela é crucial para a gente entender uma série de questões. Primeiro, o problema que se dá em falar que esse logos transcendental se faz carne, isso gera um problema muito sério, não é? Que depois é explicado com a kenosis, aí depois a gente fala sobre isso, não é? De maneira mais pormenorizada, mas vai gerar todo um problema que dura anos para ser solucionado. Muito. Aliás, eu digo sempre, não é só o período patrístico, não. Tem a patrística e a escolástica, não é? Toda a Idade Média, elas vão discutir e formular tratados e mais tratados e mais tratados por causa dessa bendita brecha e concessão à filosofia que João faz por caráter missionário para falar que Jesus é Deus. É correto afirmar, João, ou o autor do Evangelho segundo João, planta uma bomba relógio que dura até hoje. Tá até hoje para explodir, não explode, e a gente vive olhando as cores dos fios e tudo mais, porque se tornou, de fato, um problema, e é a partir daí, penso eu, que o cristianismo começa a virar filosofia e vice-versa, por causa da inserção desse termo e que abre, como eu disse, um portal enorme para que, inclusive, você esteja escutando uma conversa. Eu não tenho mais nada a dizer, a não ser que você queira completar, Alexandre. Um vórtice gravitacional que tá arrastando tudo. Um buraco negro. Há muito tempo, né? Mas, Pedro, eu olho do meu ponto de vista... eu olho a coisa por um outro lado, porque, assim, eu sou cristão antes de começar a estudar filosofia, e quando eu comecei a lidar com essa ciência ou essa arte, que é lidar com esses conceitos abstratos, para mim faz muito sentido, sabe, Pedro? Não no sentido de, porque eu entendo tudo, mas porque isso me ajuda a botar as ideias na cabeça, né? Me ajuda a organizar aqui dentro as coisas. Então, isso que é um problema, e é um problema
e não é que eu tenho resolvido dentro de mim esse problema, o que é o Logos, como é que a gente casa essa ideia grega com a ideia de um homem, com a ideia de Deus. E eu acho que quem fala que entende tudo isso ou mente, Tá mentindo. ou não entendeu, Mente, de fato. mente. Mas Mente, vai por mim que mente. eu gosto, Pedro, dessa sensação de que existe algo de incompreendido e que eu não preciso compreender para reverenciar, né? Para me deparar. Sem dúvidas. Então, eu acho que essa bomba relógio que você fala, eu gosto de vez em quando tirar a capinha assim da bomba relógio, olhar e falar, poxa, mas é isso, né? É insolúvel mesmo. E eu não vou cortar fio nenhum. Né? Deixa aí. E isso me dá essa ao mesmo tempo, essa sensação de que eu preciso continuar olhando, mas ao mesmo tempo eu tenho que, com isso que eu já tenho, continuar vivendo, sabe? Então, Jesus me conclama a isso. E essa palavra do evangelista João, né, São João, e o verbo era Deus, ela é central na nossa fé, né? E a gente não escapa dela, e a gente não quer resolver isso. Simplesmente a gente abraça. E como é profético, né, Pedro? Você pensar que ninguém tinha postulado tão claramente e ele já dá esse soco na porta logo de cara. Uma carteira. É inspirado por Deus, né? Aí entra a doutrina. Exato, inspirado por Deus. E depois de muita luta, alguém depois lá na frente vai falar, gente, é isso mesmo, né? A gente vai abraçar essa verdade de fé aqui, porque é nisso que a gente acredita. E isso é lindo, né, Pedro? Porque a resposta ainda continua por ser dada, mas ao mesmo tempo já é o suficiente pra gente abraçar. Eu sou um cara que eu falo, que sacada. Que sacada. Inspirado por Deus ou por criatividade joanina. Eu gosto, eu leio, releio, a cada vez que vem no Natal eu falo, mano, que sacada, esse cara foi muito bom nisso. É isso, né, Alexandre? Isso, chega, né? É isso. Um beijo, viu? Um beijo. Um abraço em você, Pedro, nos ouvintes, e um abraço na palavra de Deus, né? Eu abraço. Que bonito. É que nem a história... Gente, pra terminar, né? Uma vez eu vi no Tatuapé, numa coisa de juventude, o Alexandre acho que estava junto, uma encenação de Maria perto de dar à luz, e quando ela dá à luz, quando tiram, não sai um bebê, sai a Bíblia. É bonito. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Não havia dia e nem mar, apareceu um verbo a ressoar. Ninguém podia o escutar, porque ninguém ainda existia. De um jeito simples a ecoar todo o vazio, ele preenchia cada quarto, ele formava, e o cosmos ele estruturava, e seu nome era aquele que é. Sem fama se espalhou, ninguém vinha ver. O fenômeno também não tinha cor, a luz era anterior. Em uma sopa que era um mar, algo novo então apareceu. O verbo fez um ser unicelular, uma ameba, longe de ser bonita, não conseguia
expressar, mas a marca dele nela era infinita, porque a vida veio daquele que é. Sem fama se espalhou, ninguém vinha ver. O fenómeno até já tinha cor, mas não o órgão visor. Sobre dois pés, no pó do chão, nas savanas, perto do Sudão, entre as relvas, no alvorecer, o Verbo fez nascer a esperança, um jeito puro de se encantar. Em tudo via Deus como uma criança. Tá certo, Deus é aquele que é. Sua fama se espalhou e todos iam crer. O fenómeno do Verbo semeador, mil nomes tinha o amor. Apareceu para um velho de Ur dos Caldeus. Por gerações o Verbo deu sinal, resplandeceu na lei contra os pecados. Pelos profetas pôs-se a denunciar, sempre bateu sem dó nos privilegiados. E se fez carne aquele que é. Ao nascer